Você já ouviu falar em Ted Bundy, o serial killer que matou mais de 30 mulheres nos Estados Unidos? Além de matar, ele ainda abusava das moças e chegou a matar uma menina de 12 anos de idade. Quer saber mais? Então vem comigo e assista esse vídeo até o final. E aí, meus queridos, tudo certinho? Prazer, para você que me conhece, eu sou Marcos Velo e seja bem-vindo ao primeiro episódio da série de Serial Killers. Bom, esse vídeo foi muito pedido por vocês e por isso eu resolvi trazer uma série. Toda segunda vai ter um episódio novo. Então já vai deixando o seu like, compartilhando com um amigo seu que gosta desse assunto. E se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo para você não ficar de fora disso. Beleza? Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Theodore Robert Bundy, como quase todos os assassinos, teve uma infância conturbada, repleta de violência e incertezas. Sua mãe, Louise, quando ainda era jovem, envolveu sexualmente com um militar das Forças Aéreas Americanas, muito mais velho do que ela. E desse breve relacionamento, a jovem, em novembro de 1946, acabou tendo um filho, cujo pai nunca mais foi visto. Para evitar um escândalo na vizinhança e na família, os pais de Louise resolveram abafar o caso, inventando que o recém-nascido era, na verdade, seu filho e, portanto, irmão mais novo de Louise. Ocorre que os pais, que na verdade eram avós do Ted, não eram amistosos e o jovem criou-se assistindo ao seu avô espancar a sua avó inúmeras vezes. Agressões físicas e verbais faziam parte da rotina da família. Querendo se livrar desse contexto truculento, Louise acabou se casando com John e mudando-se de cidade, e levando junto ao casal o seu filho biológico, Ted, na época com 5 anos de idade. Não faltavam esforços para o padrasto de Ted tentar aproximar-se do menino, mas todo o seu empenho foi inútil, e Ted não aceitava o fato de ter sido separados de seus pais, para viver com a sua irmã, lembrando que não passava na cabeça a hipótese de seu pai afetivo ser na verdade o seu avô. Em sua nova cidade, Ted era considerado uma criança tímida, solitária e bastante insegura. Passava o seu tempo cuidando dos seus irmãos mais novos e torturando animais. Comportamento comum entre os psicopatas. Sofria bullying na escola onde estudava, mas apesar disso, mantinha uma desenvoltura acadêmica brilhante. Era o melhor aluno do colégio. Com o passar dos anos, passou a ser considerado por seus conhecidos como um rapaz inteligente, educado e elegante. Trabalhava desde cedo, apesar de nunca ter mantido estabilidade em nenhum dos seus empregos. Com 21 anos, Ted apaixonou-se loucamente por uma menina pertencente a uma classe social mais alta do que ele. Apesar de Ted ter dedicado cada segundo da sua nova vida à sua amada, um ano após o início do namoro, ela terminou o relacionamento. Ele, porém, nunca superou tal rejeição, entrando em uma grave depressão e abandonou os estudos. Tentava a todo custo reconciliar o namoro, mas sua ex-namorada estava decidida a seguir a sua vida. E o pior é que no mesmo ano, veio à tona todo o segredo da sua família. Os seus pais de criação eram seus avós e sua irmã tratava-se, pois, de sua mãe. A notícia fez Ted pirar e, a partir de então, virou uma pessoa mais fria e obcecada em manter o controle de absolutamente tudo em sua vida. Foi justamente em razão disso que voltou a estudar e acabou se formando em psicologia. Com 23 anos, achou uma nova companheira, Maggie Enders. Entretanto, ele mantinha contato com a sua primeira namorada ainda. Ted começou a estudar Direito e se afiliou-se ao Partido Republicano. Muitos acreditavam que ele seria um provável candidato político. Ted chegou a salvar uma vida de uma criança que se afogava. Seu heroísmo rendeu até uma condecoração. E aos 27 anos, em uma viagem para o Partido Republicano, Ted encontrou-se novamente com a sua antiga amada e não mediu esforços para reconquistá-la. Mas o seu objetivo agora era outro, era rejeitá-la e fazê-la sofrer, para que sentisse toda a desgraça e a amargura que ele sentiu anos atrás. E ele conseguiu. Somente através dessa atitude já é possível identificar um alto nível de narcisismo por parte de Ted. Posteriormente, testes psicológicos atestaram que Ted sofria de um grave quadro de esquizofrenia, pois mudava de humor repentinamente, além de ter sido considerado uma pessoa impulsiva que não demonstrava emoções,
saliente, histérica, de dupla personalidade, depressiva, continha complexo de inferioridade, imatura, obsessiva, egocêntrica e com mania de perseguição. Bom, era óbvio que com todas essas características não teríamos um bom resultado. Todas as vítimas de Ted foram jovens mulheres. Quando analisado por médicos, referiu que sentia um ódio do sexo feminino por causa de sua mãe, de modo que escolheria apenas meninas que possuíssem semelhanças físicas a ela. Ted, como alguns dos assassinos em séries, mantinha um padrão no seu modus operandi. Abordava jovens em escolas, parques, fraternidades, universidades e fingia estar com o pé ou o braço engessado, pedindo então a ajuda da vítima para carregar compras ou livros até o seu carro, utilizando como um veículo um Fusca que não possui o banco da frente do carona, tampouco o trinco da porta do passageiro. Creio que você já tem entendido o motivo disso, né? Bom, como Ted agia sempre de modo educado e dócil, não era difícil fazer com suas presas se dirigissem até o seu carro. Já que as vítimas tinham que deixar os objetos do assassino dentro do carro, acabava deixando metade do seu corpo dentro do Fusca. E era nesse momento em que Ted mostrava quem era. Empurrava bruscamente e em instantes já algemava e desferia golpes violentos em suas cabeças, a ponto de deixá-las inconscientes. A partir daí, Ted variava o destino da vítima. Algumas não sofreram tanto, eram logo estranguladas, mas antes de perder a vida, Ted abusava sexualmente. Outras sofriam bastante, como por exemplo Melissa Smith, de 17 anos, cujo cadáver foi encontrado com sinais evidentes de tortura. Por dentro, o seu crânio estava em pedaços e todo o seu corpo estava totalmente machucado. Ted admitiu ter mantido alguns corpos em seu apartamento por um período antes de descartá-los, tendo chegado a decapitar a cabeça de uma mulher com uma serra. Quando os corpos não eram guardados, eram levados para locais pré-selecionados, muitas vezes a uma distância considerável de onde havia sequestrado as vítimas. No local de desova dos corpos, Ted removia e queimava as roupas das vítimas. Ele também cometia necrofilia. E ele mesmo admitiu que tinha um apetite insaciável por pornografia violenta. A patrulha de trânsito de Utah ficou desconfiada quando viu um Volkswagen castanho claro com as luzes apagadas. Esse modelo de carro já estava a ser procurado pelas autoridades porque tinha sido identificado por Carol Daronchi, uma jovem que conseguiu fugir das mãos do assassino depois de ter algemado ao Fusca. A polícia pediu para Ted encostar, mas ele tentou escapar. Bom, sem sucesso. Quando a polícia revisou o carro, foram encontrados vários objetos suspeitos, entre eles algemas, picadores de gelo e máscaras. Embora o homem tivesse conseguido arranjar sempre argumentos, acabou por detido e levado para a delegacia por desobediência. A polícia reparou que Ted se enquadrava no perfil do homem que tinha raptado Carol. Quando chamaram para identificar, a jovem disse que com toda certeza teria sido ele. No julgamento, em fevereiro de 1976, o suspeito foi considerado culpado por tentativa de rapto e agressão e foi preso, ficando sujeito a uma pena indeterminada de 1 a 15 anos. Mas Ted pediu ao juiz para que ele mesmo fosse seu próprio advogado e foi-lhe dado esse direito. Como ele iria ser seu advogado, tinha o direito de ir à biblioteca para preparar sua própria defesa. E em julho de 1977, dia da audiência preliminar, o suspeito estava sozinho na biblioteca do edifício e aproveitou para saltar do segundo andar pela janela. Seguiu em direção às montanhas de Aspen, passou fome e frio e abrigou-se numa cabana com poucas condições na floresta. Foi lançada uma grande operação, com centenas de agentes, cães de caça e o FBI para encontrar o fugitivo. Mas só 6 dias depois, Ted saiu da montanha e voltou a Aspen, onde foi encontrado pelas autoridades com menos 11 quilos. Apesar do ar abatido, as câmeras captaram um Ted sorridente e à procura de protagonismo. E em dezembro, Ted estava novamente preso e aguardando julgamento pelo homicídio, quando numa noite, o guarda lhe levou a janta na cela. Porém, no dia seguinte, a comida permanecia no tabuleiro e na cama estava uma pilha de livros tapadas com um cobertor. Ted escapou por um buraco no teto da cela, rastejou-se até o dormitório dos guardas, vestiu um dos uniformes e saiu pela porta da frente da prisão de Garfield.
2 semanas depois da nova fuga, o serial killer entrou outra vez em ação. Percorreu mais 2.000 quilômetros do Colorado até a Flórida para matar. Chegando no Colorado, entrou numa casa de estudantes e assassinou 2 mulheres, Lisa Levy e Margaret Baum, que foram espancadas, estranguladas e abusadas sexualmente. E agrediu ainda as colegas de casa de sua vítima, Karen Chandler e Cat Klein, que conseguiram sobreviver e não conseguiram ver de forma ao identificá-lo. Depois de 46 dias à solta, foi detido pelas autoridades após uma perseguição numa operação Stop. Ted tinha roubado um carro e 21 cartões de crédito. Resistiu-se à detenção e não quis dar o nome às autoridades. Ele estava irreconhecível e, em tribuna, apresentou uma identificação falsa do dono do carro que tinha roubado. Porém, com comparações entre as digitais, os policiais viram que se passava por uma identidade falsa. Ted tornou-se o principal suspeito das mortes das jovens estudantes na Flórida. O veículo e os cartões de crédito roubados eram de perto da República Cheyenne, onde ele também estava a viver durante a fuga, ali nas redondezas. Depois, o mediatista do caso fez com que o julgamento de Ted passasse para Miami, em julho de 1979. Estavam presentes jornalistas dos Estados Unidos e de 9 países estrangeiros. Foi nessa altura em que as autoridades dos outros estados norte-americanos, onde haviam mortes do mesmo gênero, começaram a suspeitar de Ted, mas só existiam provas concretas contra ele no caso das estudantes de Flórida. Em sua audiência, provas de que teria realmente assassinado essas pessoas foram mostradas, enfraquecendo ainda mais a sua defesa. Uma mordida deixada no corpo de Lisa Levy foi comparada à sua arcada dentária, e era exatamente a mesma. Após isso, foi condenado à pena de morte. Mas não para por aqui. Na fuga, Ted não fez somente os homicídios das 2 estudantes. Com 40 dias de fuga, uma menina de 12 anos desapareceu em Light City. Ted também foi julgado por esse homicídio. Uma testemunha disse ter visto um homem a conduzir a menina a um furgão branco, na qual Kim entrou, perto da escola. Mais tarde, a polícia encontrou o tipo de sangue igual ao de Kim no furgão, fibras de roupas da jovem e no corpo estavam também fibras do blazer de Ted. Então, ele foi condenado à cadeira elétrica. 2 dias antes da sua execução na cadeira elétrica, o assassino confessou ter matado mais de 30 mulheres em 7 estados do país. Admitiu até que praticava necrofilia. Tinha excitação sexual ao olhar ou a ter contato com cadáveres. E no dia 24 de janeiro de 1989, quando Bundy tinha 42 anos, morreu na cadeira elétrica da prisão estadual de Flórida. Do lado de fora, havia uma multidão de jornalistas e uma festa enorme com estudantes bêbados e cantando alegria pela sua morte. As pessoas tinham cartazes e vendiam camisetas que diziam "Arde, Bundy, arde". E as últimas palavras de Ted foram direcionadas à sua mãe, desculpando-se pela dor causada. Era o fim do Anjo da Morte. Ted era um misógino e vitimou diversas mulheres ao longo de sua vida. Talvez, por ironia do destino, quem acionou a cadeira elétrica foi uma mulher, e assim deu o fim à sua vida. Bom, meus queridos, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, compartilha com um amigo que gosta desse assunto e não deixe de ser inscrito, porque segunda-feira que vem tem um novo serial killer aqui no próximo episódio para vocês, beleza? Então fica com Deus, até o próximo vídeo, falou!